Bem, um princípio para manter a sanidade mental, ou seja, a saúde psíquica, saúde de pensamento, de alma, é respeitar a realidade, reconhecer a realidade que está posta diante de nós. Ou seja, eu vivo no mundo que Deus me deu, nas condições que Deus propôs e com as limitações também deixadas por Deus. Isso é um princípio para você manter sanidade. Se você não conhece e não reconhece essas coisas, você não tem como ser uma pessoa sã. E todas as pessoas que têm problemas psíquicos estão atreladas a esse problema. Então veja como isso é sério. Se eu entender quem eu sou, o que é a realidade e quais limitações me foram impostas, reconhecer isso como a realidade, como o que me foi dado e começar a trabalhar com isso, então há uma esperança de manter a saúde física e mental. Porque o contrário é o que os homens fazem. Veja, só existe uma realidade, ou dois pontos da realidade que são verdadeiros. Só dois. Só existe o presente e o dia da morte. Mais nada existe. Pense nisso. Só o que existe é o agora e o dia da morte. São as duas certezas que eu tenho. O que está me cercando agora e o que virá, que é certo, a morte. Todo o resto não é mais verdade nesse sentido de realidade. E por isso, as pessoas que estão apegadas, aprisionadas ao passado e tentam viver no passado, se tornam pessoas depressivas. Porque aquilo ali já passou, a realidade é agora. Ela quer viver no passado, então ela se torna uma pessoa depressiva. A mesma coisa se nós pularmos para o extremo oposto. As pessoas que vivem no futuro, elas se tornam apreensivas, ansiosas, porque elas não conseguem conceber que o que há de realidade é hoje. Eu não posso viver apegado ao passado para não ser depressivo, e eu não posso viver me apegando no futuro, porque senão eu vou me tornar uma pessoa ansiosa. O que me foi dado é hoje, a realidade de hoje. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz: a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, você se dedique ao mal próprio desse dia. É por isso também que na oração dominical, ele não nos ensina a pedir o pão de amanhã, nem nos lamentarmos pelo que faltou ontem. Mas ele diz: Senhor, dá-me o pão nosso de cada dia hoje. Veja a quantidade de informações. O pão, ou seja, o que eu preciso, nosso, não para mim só, mas para o outro, de cada dia, ou seja, cada dia um pouco. E hoje, eu não peço o pão de cada dia amanhã, eu peço o pão de cada dia hoje. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina a nos contentar com aquilo que nos foi dado. Se eu não aprendo contentamento, como Jeremiah Burroughs falava, no século XVII, a joia rara do cristianismo, o contentamento. Então, eu vou sempre ser uma pessoa apegada ao meu passado, aí eu vou passar na cara das pessoas o que fizeram comigo, o que deixaram de fazer, ou eu vou me apegar aos meus pecados, que eu já me arrependi, mas eu continuo lá, dizendo: eu não tenho como me livrar daquilo ali, porque eu fiz, aquilo é terrível. Ou então eu vou viver uma vida ansiosa. Será que amanhã eu vou ter emprego? Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter como me vestir? Aí Jesus Cristo diz lá no Sermão do Monte: quem vive assim são os ímpios, são os gentios, porque vivem no amanhã. E nós não precisamos viver no amanhã. Nós precisamos reconhecer a realidade
que nos foi imposta, inclusive com as nossas limitações. É o esposo que Deus me deu, é a esposa que Deus me deu, é o filho que Deus me deu, é a igreja que Deus me deu, é o trabalho, é a casa, é a condição de saúde, é tudo. Eu preciso aprender a viver a minha própria realidade. Se eu não aprender a viver assim, eu nunca vou ser feliz nessa vida. Porque eu sempre vou estar apegado a uma realidade que não é a minha. E veja, isso é uma tentação muito forte para a natureza humana, muito forte. Eu poderia lhe dizer, inclusive, que toda a nossa sociedade ocidental e dos nossos tempos, ela foi formada, planejada e sistematizada para longe da realidade. Nada do que você vê é para a realidade, tudo é contra a realidade, é antinatural. Por exemplo, o sistema de leis que nós temos, eles não correspondem à realidade. Porque o sujeito diz assim, agora no Natal, indulto de Natal. Por que o indulto de Natal? O que é que está por trás disso? Qual é o espírito dessa lei? Porque o Natal é uma festa cristã e o nosso país é um país cristão. Veja a construção do pensamento. É uma festa cristã, nosso país é um país cristão, nossas penitenciárias estão cheias, consequentemente, de quê? De cristãos. Logo, no Natal nós temos que dar uma oportunidade para essas pessoas que por um desvio ou outro estão lá encarceradas. A gente precisa dar liberdade para elas ficarem com suas famílias. Isso é a lei. Qual é a correspondência disso na realidade? Nenhuma. Nenhuma. Se alguém é cristão na penitenciária, se tornou lá. O número de pessoas crentes que estão na penitenciária é ínfimo, mínimo. A grande maioria não está nem aí para o Natal. Então, qual é a correspondência na realidade dessa lei? Nenhuma. Desencarceramento. Por quê? Porque a gente precisa dar outra chance para a pessoa. Não vai. Chance para quem? Para Fernandinho Beiramar? Para o estuprador? Para um assassino, para um sequestrador, você vai dar chance para essa pessoa. Isso, faltou combinar com ele. Então, meus irmãos, se nós cairmos, e esse é o pensamento majoritário. É sempre pensar descolado da realidade. Eu vou tratar o outro como eu queria que ele fosse, mas ele não é. Ele não é assim. As coisas não são assim. Mas isso não está só na política, isso não está só na Câmara dos Deputados, não. Isso está na nossa vida. Porque quando eu não conheço e reconheço a minha realidade, eu passo a tratar as coisas como elas não são. Está na raiz da nossa história. Porque o primeiro pecado foi assim. Primeiro foi assim. Estava Adão e Eva no Éden, estavam muito bem, tinham tudo o que precisavam, nada lhes faltava. Então veio a serpente, e a serpente disse assim: veja, por que Deus não deixa vocês comerem de todos os frutos? Ela disse: não, deixa. Só um que ele disse que não pode. Aí a serpente veio e disse: mas pode por quê? Não vai dar em nada não. Qual o problema? É porque ele tem medo que vocês sejam como ele é. Que vocês sejam Deus, como Deus. Aí ela disse: tá aí, é mesmo. Eu acho que o problema é esse. Deus tem medo que nós sejamos como ele. Aqui a serpente, maliciosamente, tentando enganar Adão e Eva, especificamente Eva. Eva deveria ter, em primeiro lugar, perguntado ao seu marido, o marido ter se pronunciado, para dizer: peraí, o que é que desse discurso corresponde à realidade? Nada. Nada por quê? Meu filho, Deus criou todas as coisas. Ele é todo poderoso. Como é que alguém que cria todas as coisas, consequentemente toda a realidade depende dele, o que existe depende dele, como é que ele cria todas as coisas soberanamente e ele cria uma árvore
que se a criatura dele comer, vai ser igual a ele. Ora, você está chamando Deus de quê? Deus coloca uma coisa no jardim para ele mesmo ter medo? Deus não tinha medo do jardim, ele estava colocando o limite. Essa é a realidade. A árvore do fruto proibido era o limite da lei de Deus, não era um temor de Deus para que o homem fosse igual a ele. Então lá é o princípio do nosso pecado, no sentido de não nos acomodarmos à realidade. Nada do que a serpente prometeu era verdade. Nós não somos deuses. Não somos como Deus. Nunca fomos. Nem antes, nem depois de comer o fruto. Trazendo para a nossa época hoje, por não conhecermos e reconhecermos a realidade, nós não sabemos tratar nossos filhos. Não sabemos. Porque não conhecemos a realidade da sua natureza. Temos dificuldade com nossas esposas porque não conhecemos a realidade da natureza dela. Não sabemos lidar com o trabalho, não sabemos lidar com o negócio. Por quê? Porque nós criamos um mundo paralelo, uma realidade paralela, para a qual nós imaginamos que deveria ser assim o mundo, mas o mundo não é assim. Pare de ser ingênuo, o mundo não é como você imagina que deveria ser. O mundo é o que é. E o primeiro passo para a sanidade mental, para viver uma vida sã, é isso. Parar de, como a gente diz hoje, de viajar. Pare de inventar coisas na sua cabeça. O mundo é o que é e ponto, e acabou. Se não é o que a gente queria que fosse. Esse é um princípio muito forte para esse mandamento. Porque esse mandamento, quando a gente lê, a gente fica logo pensando, veja, é um mandamento que proíbe as intenções do coração. Mas se fosse só isso, não precisava dele. Se fosse só isso, não precisava dele. Porque, veja, não cobiçarás a mulher. Tem o 8º mandamento, o 7º mandamento para isso. Não adulterarás. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem sua serva. Mas tem o 8º mandamento para isso. Nem o seu boi, nem o seu jumento. Entende? Para quê? É redundância de Deus? Não é redundância. Deus já combate esse pensamento de querer o do próximo, lá nesse mandamento, no 8º, em relação aos bens, em relação aos prazeres, no 7º. E aí fica claro o erro da Igreja Católica Romana, aqui mais uma vez. Quantas vezes ficou claro? Erros e mais erros da Igreja Romana. Porque eles pegam o 1º e o 2º mandamento, como vocês já viram, eles atrelam um ao outro, para diminuir a força da idolatria. Ou seja, o 1º mandamento que nós entendemos ser não terás outros deuses diante de mim, que é o ensino a respeito do objeto da adoração, e o 2º mandamento que diz não farás para ti imagem de escultura, que é o como adorar esse Deus verdadeiro, que eu aprendi no 1º mandamento, eles unem um no outro e diz, você pode fazer imagem para o Deus verdadeiro. Você só não pode fazer imagem para outros deuses. É para isso que eles uniram os 2 mandamentos. Mas aqui fica claro, porque eles, para chegarem ao número de 9, já que 2 eles uniram, eles dividem um 10º, dizendo aqui a cobiça em relação a coisas materiais, e a cobiça em relação a prazeres, a mulher, coisa desse tipo. Não é assim que o texto deve ser lido. O que o texto está dizendo é, você precisa ser satisfeito com aquilo que Deus te deu. Thomas Boston, resumindo o mandamento, ele diz assim, o escopo desse mandamento é atacar a raiz do pecado, no seu primeiro levante no coração. Ele nos dá o limite definido para os desejos sem limites no nosso coração. Isso implica em movimentos fervorosos da alma em direção à criatura, irregular e desordenado, bem como o sentimento de insatisfação com a presente situação. É um desejo desordenado de todas as coisas e, consequentemente, uma insatisfação com a minha realidade, com a situação que eu vivo, com o carro que eu tenho, com o carro que eu deveria ter, com o emprego ou com a posição que eu deveria ter e não tenho. Eu me revolto
com essas coisas. O que a gente pensa, irmãos? A gente pensa muito sobre nós. A verdade é essa. Nós nos achamos mais do que somos. Veja, mais uma vez, nós estamos descolados da realidade. E às vezes até é verdade. Quando a gente faz uma análise, é justa. Realmente eu sou competente para tal coisa. Mas fulano está lá e eu não estou. Quem deveria estar lá era eu, mas eu não estou. E é aqui que o mandamento ataca. Nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos disso. E o que o mandamento está nos impedindo é de dar vazão a esse levante do coração e matá-lo desde o princípio. Thomas Watson, outro puritano, diz assim: a cobiça é um sentimento insaciável de conseguir as coisas desse mundo. É uma ligação direta com coisas desse mundo. Para analisarmos esse mandamento, a gente precisa ver pelo menos dois aspectos: o ato e o objeto. Vejam, o ato, nas palavras do apóstolo Paulo, são os desejos desordenados, um mover fervente da alma em direção à criatura. É exatamente o que Boston disse agora há pouco. É uma insatisfação com a condição presente. Se você abrir comigo Romanos capítulo 7, Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Há na lei pecado? Não, de modo nenhum. Até porque se a lei não dissesse, eu nunca saberia o que é pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí Paulo escolhe um mandamento para resumir o ponto dele. Se a lei não dissesse não cobiçarás, então eu não compreenderia a raiz do meu problema. Esse é o mandamento realmente diferenciado, porque o apóstolo Paulo percebe isso a ponto de usar esse mandamento como raiz de todos os problemas. Porque a raiz, por exemplo, do adultério, o que é? Não é que eu não tenho uma esposa, uma possibilidade de casar. É porque eu não estou contente com a esposa que Deus me deu. Aí a gente inventa um monte de bobagem, né? Porque não me dá atenção, é por conta disso. Não é. É porque eu não consigo me satisfazer com aquilo que Deus me deu. Quando nós reclamamos, por exemplo, do emprego, nós estamos reclamando não do emprego em si, mas do emprego que Deus nos deu, porque foi obra das mãos dele. Então eu preciso me satisfazer, em primeiro lugar, com a condição presente. Esse é o ato. Segundo, o objeto. O 10º mandamento faz uma ligação com o 8º, que é em relação ao furto. À medida que proíbe não apenas o ato de roubar aquilo que não é nosso por um ato deliberado, mas especifica o que geralmente move o coração do homem ao furto: a casa, a esposa, o gado, os bens. Esses não devem ser desejados pelo homem de forma desenfreada, pois se assim o forem, desejaremos ter coisas a todo custo, mesmo que seja necessário adquiri-las por meios ilícitos. Então veja, ele especifica coisas que são as mais comuns que movem o coração do homem. É a casa, são os bens. Na época era o gado, o servo. Então esse desejo desenfreado aqui é o que chama na palavra de Deus de concupiscência. Porque o que é que Adão tinha antes da queda que nós não temos mais? Submissão à lei de Deus. Ou seja, o intelecto de Adão, a inteligência de Adão estava ligada à verdade. Então, sempre que ele buscava compreender alguma coisa, era compreender segundo a verdade. Consequentemente, a vontade de Adão estava ligada àquilo que é bom.
Quando o meu intelecto busca a verdade, os meus desejos buscam aquilo que é bom. E, consequentemente, a minha memória traz coisas belas à minha mente. E aí eu sou um homem íntegro. A integridade humana é assim. Quando a inteligência serve à verdade. Veja, todos os intelectuais que se colocam aí como grandes intelectuais da nossa época, especialistas disso e daquilo, a gente vai olhar quais são as conclusões deles, e são conclusões tolas. O sujeito conclui coisas absurdas. Todo esse tempo que a gente passou aí, de quarentena, de todo tipo de coisa louca que a gente passou, quem falava? Eram os especialistas. Mas nada menos científico do que o processo que a gente passou. Temos passado ainda e vamos passar. Não sei se vocês viram, ontem na declaração inicial, eu acho até que apressada, de quem ganhou as eleições dos Estados Unidos, o grupo sustentado por especialistas que disseram que não iriam votar presencialmente por conta da pandemia, para não pegar o vírus. Aí quando saiu o resultado da eleição, milhares, milhões de pessoas ao redor dos Estados Unidos na rua. E aí os especialistas deixaram de falar sobre aglomeração, contaminação e passaram a falar sobre quê? Isso aí é manifestação da democracia. Isso é celebração da festa democrática. Os mesmos que na semana anterior diziam não saiam para votar porque é perigoso, agora vão para a rua comemorar a festa da democracia. Só um tolo acredita nisso. Veja, mais uma vez é sempre bom deixar o parênteses. Nós não estamos aqui desacreditando da doença, mas do modo como ela é tratada. Só isso. Não tem ligação com a realidade, não tem ponto de ligação com a realidade. Então eu não devo desejar a casa, os bens, nada do meu próximo, mas me deter aquilo que Deus me deu. A pergunta 81 do Breve Catecismo de Westminster diz assim: o que proíbe o 10º mandamento? O texto diz: o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo, e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Eu queria ler aqui 2 textos com os irmãos. Primeira carta aos Coríntios 10, a partir do verso 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Veja, tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para aquele povo, mas principalmente para a nossa
advertência. Não façam como eles. De nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O que é que ele está levando em consideração aqui? O que aconteceu com o povo de Israel no deserto é um símbolo, é um tipo do que acontece conosco hoje. Porque nós temos exatamente a mesma natureza dos israelitas. O que é que eles fizeram? Eles estavam andando pelo deserto, tinham uma coluna, né, de fogo à noite para os guardar do frio, uma nuvem acima deles para guardar do calor no deserto. As roupas, durante 40 anos, não ficaram gastas. Os sapatos, as sandálias não toravam, né? Não eram como essas sandálias de hoje em dia que toram as tiras. 40 anos, nada faltou. Mas eles começaram a murmurar. Então eles pediram comida. E Deus deu comida a esse povo. Deus deu um maná, um pão que descia do céu, que eles só precisavam colher para o dia, porque no dia seguinte Deus mandava de novo. Deus deu carne quando eles queriam, deu cordonizes, Deus deu tudo o que eles precisavam, mas eles continuavam reclamando. Não estavam satisfeitos com a condição deles. E começaram, como no sermão de Estevão, lá em Atos 7, a desejar voltar para o Egito. Desejavam as bolotas do Egito, a cebola do Egito, o alho do Egito, e não se satisfizeram com aquilo que Deus lhes deu. Qual foi então o juízo de Deus? Preste atenção nisso. Deus disse: vocês querem carne? Pois eu vou dar carne a vocês, mas tanta carne, que vai sair pelo nariz de vocês. Quando a pessoa come muito, que fica panturrado, você vai vomitar, né? O fluxo vai ser ao contrário, vai ser um refluxo. E você vai colocar para fora. Às vezes, quando você come demais, sai pelo nariz. Exatamente isso que Deus está dizendo aqui. Vocês querem mulheres? Eu vou soltar vocês para os prazeres desse mundo. Vocês querem o que mais? O que vocês quiserem eu vou dar em abundância, já que vocês têm nisso um Deus. Ou seja, o que parece bênção, ou seja, a abundância, a gente olha assim para o sujeito, meu amigo, esse homem, como é que uma pessoa dessa é abençoada por Deus? Porque o sujeito é mentiroso, né, enganador, trambiqueiro, mas só anda de carro importado, a vida dele é completamente diferente da minha. Existem duas formas de você olhar para isso aí. Uma é como o salmista no Salmo 73, enxergar o fim deles. Essa é uma grande saída. Eles vão para o inferno. E a segunda forma, mais presente, é você pensar assim. A simbologia da abundância, ou seja, o porquê deles terem muito, não quer dizer que eles estão sendo abençoados por Deus. Porque Israel tinha comida para sair pelo nariz e não era bênção, era juízo. Então não ache que a pessoa que tem muito, mesmo tendo qualidades assim, ou virtudes contrárias, né, às virtudes da Escritura, que são na verdade defeitos seríssimos, pecados, ela está se saindo bem. Não, isso pode ser um grande juízo de Deus. Da minha parte eu tenho que agradecer ao Senhor a porção que Ele me deu. Porque todas as vezes que eu reclamo do que Deus me deu, eu sento à mesa e eu permito que os meus filhos reclamem do que tem na mesa. Ah, porque não tem isso. Ah, porque eu queria. Você vai comer o que está na mesa. São pequenas formas de ensinar os nossos filhos a terem um coração grato. Ah, eu queria que fosse fazer. Aí você tem um empregado em casa, você diz, fulana, faça aí. Ninguém está comendo na mesa, mas faça para ele. Não vai fazer. Ele precisa aprender a comer o que foi dado ali. Porque senão você vai fazendo esse tipo de concessão, aí você está num supermercado, numa loja, ele vai dar um escândalo até você fazer o que ele quer.
Quem trata assim um filho, qual é o problema? Descolamento da realidade, não sabe com quem está lidando. Você não tem um anjo na sua casa. Você não tem um anjo na sua casa, você tem um pecador. Então aprenda a tratar o pecador como ele é. E não desonre a providência de Deus. Mais um texto que eu queria tratar com os irmãos, Romanos 12, verso 15. Um texto que, na leitura, eu duvido que alguém já tenha tido dificuldade de pensar assim. Não, isso aqui eu acho que eu não consigo fazer, não. Duvido. Romanos 12, verso 15, diz assim: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está aí uma lei que é tranquila, porque eu gosto das pessoas, eu me alegro com os que se alegram, choram com os que choram. Será? Será mesmo que a gente consegue fazer isso aqui? Isso aqui é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Se não fosse difícil, não tinha uma ordem na Bíblia, porque veja, está no imperativo. Alegrai-vos. Não é natural do homem. O natural é você se alegrar com o que chora e chorar com o que se alegra. Deus não me deu um esposo para casar, mas deu uma amiga minha. Ah, miserável. Era o que eu queria, ela foi lá e tomou. Eu me matei de estudar para a prova. Fulano tirou 10, nem vem nem para a aula, e eu tirei 8,5. É injustiça, porque eu sei muito mais do que ele. Chega alguém na igreja, para no estacionamento da igreja, comprou um carro novo. Está roubando. É assim. O que é que esse cara está fazendo que ele está comprando carro novo? Hein? Porque ele trabalha ali, não sei o quê, e a vida dele é muito apertada. Como é que ele consegue? Quer dizer, a gente começa a raciocinar as impossibilidades da alegria do nosso irmão, ao invés de simplesmente nos alegrar. Então não é tão fácil assim se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é a coisa mais difícil do mundo. Porque na verdade a gente diz no nosso coração, era para ser eu. Porque, na verdade, o que a gente está dizendo no nosso coração, para ser mais preciso, é: se eu fosse Deus, as coisas não seriam do jeito que são. No final, você está caindo no mesmo erro de Adão e Eva. Se fôssemos como Deus. Nós devemos honrar a providência do Senhor. O que Ele nos deu, nos basta. Isso, por outro lado, não é um sinal de termos aqui pessoas acomodadas. Não, eu devo sim querer ter uma casa melhor, eu devo querer ter um emprego melhor, mas eu não posso, com isso, desejar de um modo desenfreado, a ponto de me frustrar quando o outro consegue. Isso deveria servir para mim de ânimo. Se ele conseguiu com esforço, Deus pode me dar também. E me alegrar com as coisas do outro. Me alegrar, sem deixar o nosso coração se tornar consumista. Porque essa é a religião desse mundo. O texto diz assim: o que tem levado as pessoas a tamanha correria em que vivem hoje e que ninguém tem mais tempo para nada? Será que são os sentimentos justos, lícitos, pautados em necessidades básicas para a sobrevivência da família, ou é pura ganância? Porque o sujeito trabalha feito um condenado o dia inteiro. Todo dia ele está trabalhando. Quem vive assim, ele precisa parar e pensar: qual é o motivo para eu estar fazendo isso aqui? É para me sustentar, ou é porque eu quero mostrar para os outros o que eu tenho? Porque se for esse segundo motivo, você já tem outra religião que não é o cristianismo, é o consumismo. Que tem inclusive toda uma estrutura religiosa pronta. Eles têm as bíblias deles. Aqueles livros de autoajuda, né, que falam 7 passos para ficar rico.
né? Aprenda com fulano de tal. Vejam minha vida, como eu fiquei rico dessa maneira. Isso é a Bíblia dos consumistas. Tem seus sacerdotes, os coaches, né? Que a melhor definição de coach é ensinar aquilo que você não sabe fazer. Nunca fez, aí você pode se considerar coach, ali você já está especialista no que você nunca fez. Eles têm os seus sacerdotes, as pessoas famosas, os milionários, que vão ditar regra de como eles devem viver e como mostrar a riqueza deles. Eles têm os sacramentos, cartão de crédito e débito, né? São os sacramentos do consumismo. E tem os seus próprios fiéis, os homens que vivem com fé no consumo, como se o consumo lhes trouxesse vida. Eu vou mostrar para vocês um homem na Bíblia que pensava assim. Abra comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 21. O caso do rei Acabe. 1 Reis 21. Eu não vou ler todo o texto, porque senão vai se estender muito, certo? Apenas alguns versículos que são mais centrais. Verso 1. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Uma coisa simples e corriqueira. O rei, do lado do palácio do rei, tinha um terreno, uma vinha, onde Nabote, esse homem que está sendo tratado aqui, ele cultivava. O rei percebeu que aquela vinha, aquele terreno, era estratégico para ele. Isso acontece muito até hoje. Você tem um terreno da sua casa e tem um terreno de lado. Aí você diz, esse terreno de lado valeria muito para mim, que eu poderia fazer com uma área de lazer para os meus filhos, eu poderia aumentar a minha casa. Vale mais para mim do que para outra pessoa. Então eu vou lá negociar. E foi isso que o rei foi fazer, negociar. Eu vou te dar uma vinha melhor. Ou seja, o valor que esse terreno tem para mim é maior do que para você. Então eu vou pagar mais por ele. Tudo até agora está justo. Para não ter que ler o texto todo, eu vou explicar o resto. Nabote disse não. Mas Nabote não disse não por qualquer coisa. É porque lá no livro de Números, Deus tinha dado terra para esse povo e disse, vocês têm a possessão da terra. Vocês não têm a terra. O que é ter a posse? É você poder carregar, você ter um usufruto da terra, mas você não pode vender. Por isso que Nabote disse que não venderia a vinha. Mas Acabe insistiu de uma maneira tal que voltou para casa, aqui a partir do verso 5, tão triste que chamou a atenção da mulher dele. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens assim desgostoso? O teu espírito está desgostoso e não comes pão. O sujeito, por conta de um pedaço de terra, ele perdeu a alegria da vida. Que é isso que acontece. Quando a gente está muito apegado com coisas desse mundo, até o semblante da gente cai. A mulher percebeu isso. Aí ele disse, não, porque eu queria comprar a vinha e não posso. Aí ela disse, mas você não é o rei? Como é que você é o rei e você deixa um negócio desse acontecer? Quer dizer, parece a profecia de Guilherme Boulos, né? Vai lá e ocupa. Mas se você está precisando, então é seu, meu amigo. Vá lá e ocupe. Você é o rei. Ele foi lá e mandou matar aquele homem. Por conta de uma vinha. Aqui está o resumo do que é o consumismo. Se você deixa o teu coração se levar por um terreno, por um bem, por uma mulher, por qualquer coisa, você vai matar e você vai morrer por aquilo ali. Você desapropria,
Você rouba, depois você diz, não, na verdade era do meu direito ter essas coisas. Quando, na verdade, não são direitos nossos. O apóstolo Paulo, tratando disso, diz assim, 1 Timóteo 6,9: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram para a si mesmos com muitas dores. Ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz dos males, ele está dizendo que o amor desenfreado ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu não coloco limite no amor que eu tenho para o dinheiro. Agora, já nos encaminhando para o fim, pergunta 80, o que exige? Veja, até agora nós vimos o que é proibido. O que exige o 10º mandamento? O 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como a disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence, não só para mim, mas para o meu próximo. Por que a gente não fica satisfeito? A gente já viu como a gente cai na insatisfação, quais são os perigos, né? Por quê? Por quê? O que é que eu devo substituir? Eu não sou satisfeito com minha condição por um motivo. Eu não reconheço a realidade, eu não entendo quem eu sou, a posição que eu tenho, mas isso tem uma raiz ainda anterior. É porque eu não estou satisfeito em Deus, pela própria constituição que eu tenho. Veja, nós fomos feitos por Deus corpo e alma. E o homem inteiro, o homem íntegro, é corpo e alma. Para que alguma coisa me satisfaça, ela tem que satisfazer o meu corpo e a minha alma. Então, quando eu estou com fome, eu preciso comer comida. Não adianta eu orar. Adianta se eu estou precisando de comprar alimento e não tenho. Aí eu oro para que Deus abra um caminho. Mas, por exemplo, se eu tenho uma despensa cheia em casa, está lá, deu a hora do almoço, eu estou com fome, eu disse assim, eu vou resolver meu problema orando. Ora, você não vai resolver seu problema, porque o seu problema é de corpo. E para coisas do corpo, Deus já nos deu o alimento. Vá lá e coma. Basicamente é isso. Só que quando nós estamos falando em relação à alma, o problema do homem é que ele quer seguir esse mesmo caminho. Ele quer ir na despensa e comer até se empanturrar para fartar a alma angustiada. Deus disse, para complementar o homem, eu dei uma esposa, para que ele possa satisfazer os seus desejos com ela. Então, porque nós não estamos satisfeitos em Deus, então nós não nos satisfazemos na esposa que Ele nos deu e nós queremos outra e outra e outra. Isso é sem fim. Por que isso não funciona? Porque não tem como satisfazer espírito com matéria. É impossível. Você só satisfaz espírito com espírito. Aí tem uma frase famosa que eu não sei realmente de quem é, mas é muito famosa e é correta. Todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Portanto, esse vazio que nós sentimos dentro de nós mesmos só pode ser preenchido por Ele. Por mais nada. É por isso que o nosso catecismo, quando vai definir que é Deus, na pergunta 4, ele diz, Deus é, em primeiro lugar, Espírito. Porque se Ele não for Espírito, Ele não pode ser eterno. Ele não pode ser triuno, ele não pode ser onipresente, ele não pode ser onipotente, ele não pode ser mais nada. Deus é Espírito. E porque Ele é Espírito, então as minhas necessidades podem ser supridas somente nele. Porque Espírito é que supre a necessidade do Espírito. Todas as vezes que nós tentamos fazer o contrário, o que nós criamos é um ídolo.
Então eu tenho um vazio dentro de mim. Eu vou me entregar então na bebida. Bebida é matéria, não tem como satisfazer meu espírito. Como não satisfaz, veja a lógica do negócio. Como nunca satisfaz, mas é como uma muleta, né, que lhe ajuda a andar sem resolver o problema. Aí você quer o quê? Você quer mais bebida. A droga, você começa com uma mais leve e você vai aumentando. Né? Os problemas em relação ao prazer sexual, você começa uma coisa pequena e você vai aumentando, porque não tem fim. Por que não tem fim? Porque nunca te satisfaz e você precisa aumentar a dose. Então o sujeito que se separou da primeira mulher porque ele não era satisfeito em Deus, ele não vai terminar, geralmente não é assim que acaba, ele não vai terminar com a segunda, não vai terminar a vida dele com aquela segunda mulher, não vai. Porque vai ter uma hora que ele também não se satisfaz com aquela, ele vai para outra, e para outra, e para outra. Aí está um sujeito com 70 anos com uma menina de 20. Que é uma palhaçada um negócio desse, né? Tá na cara que isso tem alguma coisa errada. Por que foi isso? Olha o histórico dele, geralmente é assim. Ele tinha uma de 50, não satisfez porque já estava velha, pegou uma de 40, pegou uma de 30, pegou agora uma de 20. Daqui a pouco ele está com o quê? Nunca satisfaz o desejo se você tentar por meio de obra humana. Jeremiah Burroughs, um texto antigo que a gente leu aqui, muito tempo, esse livrinho Joia Rara do Contentamento, a joia rara cristã do contentamento, diz assim: eu encontrei a suficiência da satisfação em meu próprio coração, por meio da graça de Cristo que está em mim. Apesar de eu não ter confortos externos e conveniências mundanas para abastecer minhas necessidades, tenho, porém, uma porção suficiente entre Cristo e a minha alma, em abundância para me satisfazer em qualquer situação. Ou seja, eu não tenho grandes confortos externos, que são alívios que Deus nos dá. Ou seja, o sujeito que tem uma boa conta bancária, ele tem um alívio, porque ele não vai precisar se preocupar tanto. Só que quando ele coloca a esperança naquilo, o alívio dele passa a ser a preocupação dele, para que aquela conta nunca se acabe. Ele tem uma esposa, aquilo ali era para ser um alívio, mas passa a ser a preocupação, porque ele não se satisfaz com ela. Tem um marido, ele tem um emprego, qualquer coisa, você pode usar esse exemplo aqui que eu estou dando para qualquer coisa na sua vida. Porque ele não se satisfez com a realidade, ou como diz o salmista, com a porção que Deus lhe deu. Ou seja, o que é a porção? A parte que me cabe do todo. Deus não vai me dar tudo. Você não vai ter tudo, pode esquecer. Você vai ter uma porção. Deus deu uma porção para um e outra para o outro. A não ser que você caia na falácia socialista. Por quê? Na verdade bíblica, a porção de um é pequenininha, a do outro é maiorzinha, a do outro é gigantesca e a do outro é quase nada. Foi o que Deus deu. Olha a separação das tribos de Israel, as terras que Deus deu, uma maior do que a outra. Aí foi Deus que deu. Deus não é socialista, Deus não é comunista, pode esquecer isso. Ele não deu a terra para todo mundo, ele deu uma terra para cada um. Como é que funciona o nosso, eu vou falar nosso, porque já está entranhado no nosso pensamento, o nosso pensamento de justiça social? Tem que ser tudo um pouquinho para cada um. Um pouquinho para cada um. Como na Venezuela, que é só um pouquinho para cada um. Aqui você vai no supermercado, se você tiver dinheiro, você compra 10 litros de leite para você, sozinho, para tomar de uma vez se você quiser. Mas na Venezuela você só pode 2. Por quê? Porque é justiça social, meu amigo, é só 2 para cada um. É só 1 quilo de carne para a semana toda. Porque nós somos as pessoas mais justas do mundo. E a gente divide bem direitinho a miséria. Uma parte para cada um. Menos para nós.
Porque por justiça, nós que nos dedicamos a ser justos, devemos ter uma parte maior. Então, ou você se acomoda à justiça de Deus e diz assim, pouco ou muito foi o que Deus me deu, ou você então vai virar um revolucionário esquerdista aí. Eu tenho que separar tudo para cada um, então vai todo mundo ser miserável, mas todo mundo na mesma proporção. Eles dizem, isso é justiça. Paulo aprendeu o que é justiça. O último texto que a gente vai abrir hoje, Filipenses capítulo 4, verso 13. A partir do verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que texto mal interpretado. As pessoas dizem assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou poder fazer isso. Então eu vou ter aquilo. Mas o texto diz o contrário. Eu já passei humilhação e aprendi. Eu já fui honrado e sei ser honrado. Eu já passei por todas as circunstâncias. Em todas elas eu dou graças a Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o resumo desse mandamento. Se eu sou honrado ou se eu sou humilhado. Se eu tenho abundância ou se eu tenho escassez. Eu sei que eu posso passar por tudo isso se Deus estiver comigo, se Ele for a minha satisfação. Esse é o resumo do aprendizado do 10º mandamento. Seja qual for a minha situação, eu estou satisfeito. A pergunta óbvia que fica no final é: o que ainda você precisa para ser feliz? Não me responda. Responda a você no seu próprio coração. O que é que eu tanto procuro para ser feliz? Aí você diz, eita, se eu tivesse aquele emprego. Eita, se eu me casasse com fulano de tal. Eita, se minha casa fosse em tal lugar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Existem pessoas muito bem casadas, com mansões, com empregos maravilhosos, que não conseguiram dormir de ontem para hoje. Porque não estão satisfeitas. Ou seja, você não precisa destas coisas para ser satisfeito. Você precisa só de uma. Se Cristo for a tua satisfação, então todas essas coisas vão ficar de lado. E o que Deus te der, você vai ficar satisfeito e feliz. Você não vai ser feliz quando você se casar. Você não vai ser feliz quando você crescer profissionalmente. Você precisa estar contente hoje. Agora, existem caminhos para isso. Por exemplo, aprender a consumir piedosamente. É um caminho para não se estressar demais, inclusive, né? Então, eu devo fazer alguns testes quando eu for comprar, por exemplo. Eu posso pagar aquele objeto? Ou seja, está dentro do meu padrão de vida, eu posso pagar? Posso. Como eu posso pagar? Eu vou me endividar além das minhas possibilidades? Se eu vou, então eu não compro. Mas eu preciso. Será que eu preciso mesmo? Preciso. Então, é isso que dá para pagar? É esse objeto, nesses termos, que eu devo comprar? O motivo da minha compra glorifica a Deus ou é simplesmente para mostrar aos outros? São testes que a gente faz. Eu preciso? Preciso. Isso aí está claro.
por exemplo, vai fazer feira. Preciso comprar feijão? Preciso. Aí tem lá uma prateleira, feijão de, eu não sei o preço exatamente, mas R$3, R$5, R$10. Tudo é feijão. E eu preciso. Agora, eu posso comprar o de 3, o de 5 ou o de 10. Eu posso comprar o de 5. Então eu compro o de 5. Porque se eu comprar o de 10, aí vai faltar para outra coisa. Isso é comprar piedosamente. Isso é ser espiritual no supermercado. Espiritual no supermercado não é baixar um santo e você começar a falar lá. Não é isso. Espiritual é você chegar e ter discernimento. Discernimento sobre como fazer cada coisa. E aí ensinar para os nossos filhos. Levá-los para o supermercado e dizer, papai não pode comprar isso porque o nosso dinheiro é pouco. A gente precisa escolher o que a gente vai comprar. E papai, é assim. Ah, é. A mãe diz a mesma coisa. Olha, meu filho, isso aí não, isso é muito caro. Ele não vai saber exatamente o que é caro ou barato, mas ele vai saber que caro é uma coisa que não dá. Então vamos no barato. Vamos, esse aqui é baratinho. O senhor quer? Você quer? Quero, pronto. E aí você vai ensinando a criança. Aí senta na mesa, aí eu queria comer feijão fulano de tal. Meu filho, o feijão que tem é esse. Se você quiser, coma, senão fique com fome. É simples assim. Os avós da gente ensinavam assim. A gente se levanta e vai pegar as coisas na geladeira, porque o filhinho ele não gosta daquilo ali, ele não quer. Você está criando uma pessoa longe da realidade. Se um dia você passar por necessidade, preste atenção nisso. Se você perder seu emprego, se você tiver uma dificuldade financeira, ele não vai saber lidar com a falta, porque você deu tudo o que ele queria. E por fim, não menos importante, você não pode negar a realidade que Deus te colocou. Não tente viver uma vida que não é sua. Não tente passar para as pessoas na rede social aquilo que você não vive. Não tem nada a ver comigo. Quer dizer, eu como feijão com farinha a semana todinha, mas que vai para o Instagram, eu nunca vi uma foto de cuscuz com ovo no Instagram. Não sei se vocês já viram. Mas cuscuz com ovo nunca apareceu no meu feed. Já olhei no story, nada. Isso é só lagosta daí para frente. Porque ninguém quer aparecer assim, né? Porque na verdade a gente quer despertar a cobiça do outro. Eu estou comendo e você não está. Que coisa terrível. É o nosso coração, irmãos. É o nosso coração, a gente precisa matá-lo. E esse é um pecado que ninguém aqui fica de fora. Ninguém. Qual é o remédio? Contentamento no Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo, que tinha tudo, se fez nada. Lembre-se do que Paulo fala lá em Filipenses. Ele habitava na eternidade em glória. Ele se fez homem. Não só homem, ele se fez servo. Não só servo, ele morreu numa cruz. Ou seja, quem tinha tudo se fez nada. Para quê? Para o que não tinha nada ter tudo. Aí agora, quando você tem tudo em Cristo, você passa a reclamar. Pare de murmurar com aquilo que Deus lhe deu. Qual é a minha meta de vida? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Que disse ao Pai, o meu prazer é fazer e viver a tua vontade. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, pela bênção que foi essa série de sermões nos 10 mandamentos. Aprendemos tanto, Senhor, Deus, da tua lei. Fomos tantas vezes constrangidos pelos nossos próprios pecados, pela a insubordinação do nosso coração. E ao final dela, Senhor Deus, podemos mais uma vez ouvir a esperança que vem de Cristo, a nossa satisfação. Se tivermos satisfeitos em Cristo, tendo Deus como o nosso único Deus, não iremos quebrar nem o primeiro, nem o segundo, nem nenhum dos outros mandamentos. Mas, Senhor, perdoa-nos
pelos desejos desenfreados, pela incontinência da nossa alma. Dá-nos, Senhor, um coração contente, satisfeito em Cristo, porque assim viveremos melhor e daremos, Senhor Deus, ao Senhor maior glória, segundo a tua providência. Obrigado por tudo que o Senhor fez durante esse tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.